Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tem um cunho de beleza misteriosa e singular. Religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade, porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. A razão sem o sentimento é fria e implacável, como os números, e os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. A religião é a força que está edificando a humanidade, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Emmanuel, do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando com um pouco de atraso hoje, né? Nós ficamos intertidos aqui com a leitura de um livro e esquecemos do tempo, tá? Então eu peço perdão pelo atraso, mas estamos aqui com a graça de Deus, né, com a permissão do Pai, para mais um culto do Evangelho online, né, na manhã desta sexta-feira. Hoje é dia 28 de maio do ano de 2021, já estamos alcançando a metade do ano, né? O tempo está passando, está voando muito rápido, né? Então nós vamos fazer a nossa oração inicial e lembrando mais uma vez a todos vocês que desejarem pegarem o seu copo com água, a sua garrafa com água, deixe aí do lado para que nós possamos pedir a fluidificação da água pelos espíritos amigos ao final do nosso culto. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o Cristo de Deus, agradecendo ao Senhor
antes de mais nada, por mais este dia de vida, agradecermos a Jesus a oportunidade de termos aberto os nossos olhos para mais um dia de experiências na escola chamada Terra. Obrigado, Senhor, por nossos olhos carnais poderem ter visto a luz do sol, mais uma vez, matriculados ainda no Educandário Terra. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que se consideram nossos inimigos, pelas dificuldades que temos de enfrentar na vida, pois que todos eles servem como educadores para as nossas almas ainda rebeldes. Abençoe-nos, Senhor, envolva-nos com as vossas vibrações de amor e de misericórdia. Fortaleça aos nossos amigos que nos acompanham nesse instante através desta ferramenta virtual. Eles estão nos seus lares e nós aqui no nosso. Envolva os nossos lares. Envolva, Senhor, as nossas vidas. Em teu nome, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a vossa permissão, Senhor, para darmos início ao nosso culto na manhã de hoje. Que assim seja. O que nos moveu a estarmos aqui no dia de hoje, mais uma vez? O que nos moveu a abrirmos os nossos olhos na manhã de hoje e a sairmos das nossas camas, a nos levantarmos? O que nos move na nossa vida, na nossa existência? O que nos trouxe até o dia de hoje? Foi a fé que nós temos dentro de nós. A confiança que carregamos, né, uns mais, outros menos, em nós mesmos, nas nossas possibilidades, em Deus, nosso Pai, como Criador dos céus, da terra e de todo o universo, em Cristo Jesus, né, nosso guia e modelo, no dizer de Haroldo Dutra Dias, ele é o nosso modelo, então nós temos que agir como ele agiria, já que ele é o nosso modelo, conforme a espiritualidade disse a Allan Kardec, na questão número 625 de O Livro dos Espíritos, o modelo e guia correto e seguro para a humanidade é Jesus. Então, a fé em Jesus, a fé em Deus, a fé em nós mesmos, nos faz levantarmos a cada novo dia para as novas experiências, para a luta diária, né, para o combate, né, para o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, né? Em uma de suas epístolas, já reconhecendo que o fim da sua carreira estava se aproximando, então ele escreve, se não me engano, a Timóteo, né? E diz essas palavras, que ele havia combatido o bom combate, né? E nós, né? Será que nós também, efetivamente, estamos combatendo o bom combate? Será que nós estamos vencendo? Será que nessa, entre aspas, guerra íntima e pessoal, nós estamos vencendo ou estamos sendo derrotados? Não pelos outros, mas pela nossa ineficácia, pela nossa preguiça, pela nossa desídia, pela nossa covardia. E aí, como é que estamos, né? Então, nós estamos fazendo esse preâmbulo todo, né, para falarmos da fé, né, para falarmos dessa confiança, né, porque a fé nada mais é do que a confiança, né, a certeza em si mesmo, a certeza em uma força superior. A fé é a certeza, né? Nós a cremos porque sabemos, né, temos a consciência de que é assim, né, de que é assim que as coisas se passam, se dão, né? Então, nós estamos falando tudo isso porque hoje é sexta-feira, então hoje é dia do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier, né? É um livro muito fininho, ele é pouco mais de 100 páginas. O Emmanuel disse a Chico, né, e falou a nós também que este livro, na realidade, é uma cartilha
que eles utilizam lá nas esferas espirituais, né? Todos os trabalhadores se utilizam desta cartilha para as suas atividades, né? E o capítulo de hoje é o capítulo meia dúzia, né? Capítulo 6, que vem falar sobre fé, né? Exatamente isso que nós estávamos dizendo, né? Agora há pouco, né? Essa força que nos locomove, essa força que nos impulsiona adiante, né? Muitas vezes nós não sabemos de onde ela vem, né? Nós apenas a sentimos dentro de nós como que uma alavanca nos empurrando, nos jogando para cima e para frente, né? Como as alavancas fazem, né? Isso é a fé, né? É essa força interior que cada um de nós trazemos, né? A nossa fé já não é a mesma dos trabalhadores dos primeiros tempos do cristianismo, né? Daqueles homens e mulheres que se entregavam realmente a Jesus, que morriam por ele, que eram capazes de entregarem as suas próprias vidas por amor àquele homem, por amor ao ideal dele, por amor ao seu nome. Nós, hoje em dia, lutamos lutas menores, porque nós lutamos, né, aquelas batalhas íntimas contra nós mesmos, contra os nossos erros, contra os nossos defeitos, né? Então, Emmanuel, no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, ele fala sobre a fé. E ele começa dizendo o seguinte: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Então, não basta a mim acreditar na existência do bem, né? Não basta a mim acreditar na existência de Deus e do Cristo. Eu preciso buscar essa crença através das minhas atitudes, através do meu posicionamento enquanto filho de Deus, né? Enquanto aquele crente, né, que sabe da existência deles. Então, eu tenho que fazer a minha parte, né? Como Emmanuel, né? Eu gosto do Emmanuel por isso, porque ele já começa logo dando uma porretada, né? Primeiro parágrafo do capítulo, ele já dá uma paulada na cabeça de todo mundo, né? Não basta eu saber da existência do bem. Eu tenho que procurá-lo. Eu tenho que ir ao seu encontro, né? Cai também, vai de encontro com aquilo, né? Que Tiago fala lá na sua epístola, né? Não basta ter fé, é preciso demonstrar as obras dessa fé, porque a fé sem obras, ela é morta, né? Então, é exatamente isso que o Emmanuel começa dizendo. E ele segue: ninguém pode duvidar da eletricidade, né? Todos nós sabemos da existência dela, não é? Mas, para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Olha com que comparação mais legal o Emmanuel faz, né? Então, eu sei da existência de Deus. Sei que ele é a grande usina produtora de energia de todo o universo. Agora, como é que eu vou fazer com que essa energia chegue até mim? Eu vou ter que me ligar a ele, não é? E aí que está, né, a definição da palavra religião. Religião significa religar, religare, né? No latim, significa nós nos conectarmos com essa usina de energia. Então, não basta eu saber, né, da existência dessa usina propulsora de energia, né, para todo o universo. Eu tenho que me conectar com ela. Assim como não adianta nada eu saber da existência de Itaipu
ou de outras hidrelétricas gigantescas, se a minha casa não tem as fiações que vão me conectar ou vão conectar a minha residência a essa energia? Eu vou ficar no escuro, não é? E quantos não vivem no escuro? Porque simplesmente não aprenderam a se conectarem com a energia superior. E qual o interruptor, né, que vai fazer com que eu aperte lá o botão, né, ou ligue o interruptor e estarei conectado, né? Esse interruptor é a fé. Se eu não tiver fé, se eu não acreditar, né, não vai adiantar nada. Jesus pode se materializar na minha frente, conversar comigo, né, pegar no meu ombro, olhar nos meus olhos, falar comigo, e nem assim eu acreditarei. Né? Por quê? Você tem que ter fé. Né? Aquela passagem evangélica, quando Jesus aparece aos apóstolos, né? Madalena avisa eles que Jesus havia ressuscitado. Eles não creram nela, porque a consideravam uma pessoa, né, não muito confiável. Né? Jesus havia expulsado 7 demônios do seu corpo. Né? Então, ela não era muito bem vista. Né? Além de ser mulher, a condição da mulher naquela época era de subjugação. Né? Era muito difícil. Né? Então, quando ela fala aos discípulos, né, Tomé é um dos primeiros que fala, não, eu não acredito, eu só vou acreditar se eu encostar o meu dedo nas suas chagas. Né? Aí, quando Jesus aparece para eles novamente, ele já vai logo falando, né? Ele já mostra a mão para Tomé e fala para ele meter o dedo ali, né? Aí ele vai falar para ele assim, felizes aqueles que creram sem ver, porque foi a fé deles que assim fez com que eles acreditassem. E nós, possuímos realmente essa fé? Nós temos essa fé de nos conectar com a energia celestial, com a energia de Deus, com essa usina propulsora que nos guia, que nos move, que nos dá a própria vida? Nós temos essa condição de nos religar, nós temos as fiações necessárias, né? Essa fiação nós conseguimos através da oração. Né? A oração é o instrumento que nos liga com o Pai, né? Mas nós temos que orar com fé. Né? Então, Emmanuel está falando exatamente sobre essas coisas. Né? Ele continua, a fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Né? Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. É no processo fotográfico, né? Lá no processo de revelação, onde são utilizados, né, substâncias químicas para revelar o filme, né, o negativo. Né? Hoje em dia isso nem é usado mais, porque hoje em dia as nossas fotos são digitais. Né? As máquinas de fotografia já estão ficando obsoletas, ainda existem, e são as fotos de melhor qualidade. Né? Mas tem muitas pessoas que não querem mais ter o trabalho de fazer isso. Então, o que ele está falando aqui? Né? Que a fotografia, para chegar até as nossas mãos, muitas pessoas trabalharam ali, foram utilizados muitos elementos. Quantos espíritos não nos auxiliam sem que nós nem sequer suponhamos? Quantos espíritos não estão à nossa volta nos auxiliando neste instante em que nós estamos aqui conversando, falando sobre Jesus, falando sobre uma página de um espírito superior, que é Emmanuel, né? Ele está falando sobre a fé. Quantos espíritos não estão aqui nos ouvindo, né? E nos dando força, né? E nos ajudando a compreender esta leitura, não é mesmo? A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro com absoluta fidelidade. Todavia,
não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Então, é aquela confiança, né, que Emmanuel está se referindo aqui, que nós temos que ter dentro de nós, de que dará certo, de que nós conseguiremos, né? Eu falei para vocês que eu perdi um pouco o horário hoje, nós começamos um pouco atrasados, né? Porque eu estava aqui perdido, né? Lendo a história de homens que tiveram fé, de homens pioneiros, né? Eu estava lendo aqui, ó, sobre a construção de Brasília, né? Eu sou um apaixonado de Brasília, né? Eu adoro aquele lugar lá. Aquele lugar lá tem um magnetismo, uma energia que a gente nem pode imaginar, né? Então, homens como um JK, né? Como um Bernardo Saião, né? Um bandeirante do século moderno, um cara que desbravou isso aqui tudo, que desbravou o nosso Goiás, né? Que eu me considero goiano de coração, né? Então, homens com essa coragem, com essa fé, né? Um homem que do nada fez surgir uma cidade, uma metrópole moderna que nenhuma cidade do mundo ainda conseguiu atingir, né? A arquitetura, a modernidade, né? A beleza de Brasília, né? O que os moveu a chegar num cerrado, num sertão que só tinha cobra, onça, né? O que os moveu a fazer isso, né? Ah, eu vou lá porque eu vou fundar uma cidade lá. É isso, né? Esse espírito aqui do JK, de Juscelino, ele foi muito bem preparado para essa missão. Ele aceitou a incumbência de construir a nova capital, não do Brasil, mas a capital da pátria do Evangelho. É diferente. Quando nós pegamos o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, né, nós vamos ver a real situação, a realidade religiosa da nossa nação. Jesus transplantou para cá a árvore do Evangelho, né? Lá no prefácio, lá no início do livro, a gente vai ver um diálogo entre Jesus e Ismael, né? Ah, quem é Ismael? Ismael é simplesmente o espírito protetor, o anjo da guarda da nossa nação, né? E Jesus conversando com ele e fala para ele, né? Aqui só tinha mato, os portugueses nem haviam chegado aqui ainda. E Jesus fala para ele: aqui será, né? Para cá transplantarei a árvore do meu evangelho. Então, homens como um Juscelino, um Bernardo Saião, todos aqueles candangos que vieram dos quatro cantos do Brasil para construir a nossa capital, né? Eles foram movidos por uma força, né? Por quê? Eles queriam um lugar melhor, um Brasil melhor, uma pátria melhor, porque o Brasil era só o litoral, gente, certo? Passando de Minas para cá, era tudo sertão, era tudo deserto, era tudo mato, não tinha nada, né? E o que esses homens fizeram é grandioso demais, né? Então, é exatamente isso que o Emmanuel está falando, né? Ele veio falando aqui da fotografia, né? De que tudo que nós fazemos na nossa existência, né? Tudo é movido pela confiança, pela fé, pela visão, porque aquele que tem fé verdadeira, ele é como se fosse um visionário. Ele vê lá na frente, ele vê aquilo que ele acredita já concretizado. Aí ele vai e realiza, né? A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é
a sabedoria da própria vida, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Então, se existem formas de vida ou de elementos minerais, né, que se regeneralizam, né, que se recompõem, né? E aqui ele menciona o exemplo da árvore que decepada, né, ela volta a brotar, né, ela floresce de novo. Assim somos nós. Por quê? O que é que nos dá essa energia de nós nos recompormos de novo? Em que pese as tempestades, as intempéries, os golpes que nós recebemos dos machados da dor, dos machados das provações, né, dos testemunhos. É a fé, né? É a fé que irá nos conduzir, né? Aí a gente vai ver que é aquela mesma fé que faziam com que os cristãos, né, subissem as escadarias dos circos romanos cantando hinos de louvor a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, né, para serem martirizados, né, nos circos romanos. Não é mesmo? Então, essa é a energia que movia aqueles mártires, né, os pioneiros do cristianismo. Não é mesmo? Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Vou repetir esse pedacinho aqui, hein, que eu achei muito bonito. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa, seja qual for a religião que nós tenhamos, da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então, a fé que eu tenho no bem é que fará com que eu atue para a execução, para a formação, para a construção do bem por onde eu passar. Então, é isso que ele está falando, né? E isso não depende de religião, né? Para nós fazermos o bem, nós não precisamos de estarmos sob o rótulo dessa ou daquela religião. Não existe uma religião que seja melhor do que a outra. Todas elas são excelentes, porque todas elas nos falam de Deus, nos mostram a existência dessa usina de força, de energia, que eu me referia agora há pouco, né? Agora resta a nós, né? Resta a cada um de nós nos ligarmos com os fios da fé, através da oração, através da ação do bem, a essa energia, né? O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo. Busquemos a quem? Ao bem, né? Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal.
O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente, voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Que coisa linda isso aqui, né? Que reflexão essa que o Emmanuel faz, né? Sobre fé, para nós não perdermos tempo em ficarmos buscando e observando, né? Os defeitos, as coisas ruins das pessoas, mas para a gente se deter mais nas qualidades, né? Porque todos nós somos passíveis de erros e de qualidades, porque somos humanos, né? Nós não podemos exigir das pessoas a perfectibilidade, né? A perfeição que eu ainda não consigo refletir, que eu ainda não tenho, que eu ainda não compreendo, né? Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar exigindo dos outros aquilo que nem nós mesmos ainda atingimos, né? É como se os outros fossem capazes, mas eu não. Ou seja, falta de fé em si mesmo, falta de fé e de confiança de que nós somos capazes. Jesus já havia dito isso há mais de 2000 anos. Vós sois deuses, vós podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e mais ainda, se tiverdes fé. Não é? Não foi o que Jesus disse? Jesus falou sobre isso e provou. Ele não só falou, como provou. Aquele episódio em que Jesus anda sobre as águas, vem andando, né? Pedro fala: "Ah, eu também quero, Senhor." Aí ele fala assim para Pedro: "Então vem, Pedro." Né? Ele desce do barco e começa a andar. Só que a hora que ele vê que está andando, né, ele cai em si, ou seja, ele caiu, né, no mundo íntimo dele. Né? Ele estava agindo com fé, com força, com confiança. Mas a hora que ele caiu, ele falou assim: opa, mas eu não dou conta de andar na água. E afundou. Né? Quantas e quantas vezes a gente começa um projeto, a gente começa uma caminhada e interrompe no meio, porque nós acreditamos, né, lá no fundo, de que não somos capazes. Ah, não, eu não vou dar conta disso, não. Ah, quem sou eu? Não, eu vou largar esse trem de mão. Isso é para os outros, não é para mim. É para nós. Nada acontece na nossa existência que não seja para um aprendizado nosso, que não seja para nós. Né? Tudo que nos acontece na vida, seja de bom ou de ruim, é para nós aprendermos com aquela lição. Né? Então, nós também somos capazes. Né? Nós também podemos vencer, sim. Nós também, assim como Jesus afiançou, somos deuses. Por quê? Uma parcelinha do Pai Criador está dentro de nós. Né? Aquela passagem belíssima, né, das Sagradas Escrituras, lá no sexto dia, né, quando Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Mais para frente vai falar que Deus sopra o seu hálito nas nossas narinas. O que é isso? Mostra a cada um de nós, e já está lá escrito. Há quantos milênios está isso lá escrito? Que uma parcelinha do Criador existe dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Porque somos filhos do amor, somos filhos da luz. Então a gente tem que acreditar nisso.
Por que não acreditar? Por que ter um olhar pessimista das coisas na vida, né? Ontem eu ainda estava falando isso com a minha esposa, né? Aquele exemplo que a gente muitas vezes usa com um copo, né? Um copo que está pela metade de água. Como é que você o vê? Né? Eu posso olhar para este copo de duas maneiras. Eu posso agir, né? Como muitas pessoas agem e dizer assim: Ih, só tem isso de água? Ah, não, né? E acabou. Ou então eu posso olhar para o copo e dizer assim: nossa, que bom, ainda tem meio copo de água. Então, na nossa existência, tudo vai depender do meu ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista, melhor dizendo, né? Tudo depende da forma como nós olhamos as coisas. Eu posso olhar um problema e colocar ele muito acima de mim, né? E posso olhar este mesmo problema e colocá-lo no meu nível. Eu posso até dizer, é difícil, mas eu consigo. Eu dou conta. Deus está comigo e irá me ajudar. Então é isso que locomove os homens de fé durante toda a história da humanidade. É isso que locomoveu esses homens que edificaram a nossa capital, porque se fosse depender dos outros que estavam lá, Brasília não existiria no dia de hoje. Nós ainda teríamos como capital o Rio de Janeiro, né? Brasília nunca sairia do papel, né? Esses homens saíram dos seus locais, saíram das suas casas, né? Eu estava lendo aqui agora há pouco aqui, em 1956, né, quando estava começando a construção de Brasília, né, com a criação da nova CAP, né, Juscelino chama Bernardo Sayão. Ele já residia aqui em Goiás, ele era vice-governador do estado, ele residia nas proximidades de Anápolis, né? Ele era do Rio de Janeiro, mas ele havia vindo para cá, né? Ele morava numa fazenda. Aí ele chega lá com o seu avião, ele tinha um teco-teco, né? Não havia estradas, não existia a estrada de Brasília até Anápolis. Foi ele que abriu, né? Assim como ele desbravou a Belém, Brasília, onde ele morreu, né? Em 1959. Então, quando ele chega, né? Ele chega lá para conversar com o Juscelino, o catetinho já existia, né? Foi uma das primeiras construções de Brasília. Foi o catetinho, o aeroporto, né? E o hotel bem próximo ao aeroporto. E depois veio o Palácio da Alvorada, certo? Então, quando o Juscelino está lá no catetinho, né? Isso lá em 56, antes de 57, o Bernardo Sayão chega para conversar com ele. Aí ele fala assim para o Bernardo Sayão: olha, eu preciso de um favor muito grande seu. Eu preciso que você venha para cá, que você fique aqui, né? Porque a nova CAP ainda estava se estruturando, não existia ainda a nova CAP, né? Que foi a empresa administradora da construção da cidade. Aí ele falou assim, ele vira para o Juscelino e pergunta assim: que dia o senhor quer que eu venha? Olha só, hein? Lá não tinha nada, só tinha mato. Aí o Juscelino vira para ele e fala assim: para ontem. Aí ele dá meia volta, vai embora, pega o aviãozinho dele e volta lá para a fazenda dele. O Juscelino disse, isso depoimento do próprio Juscelino, que no dia seguinte, quando ele está tomando um café, ele escuta um barulho de caminhão. E ele olha lá para o horizonte, né? Não havia estradas, só trilhas, né? Lá vem um caminhão com poeira para tudo quanto é lado. O caminhão freia abruptamente, bem na porta do catetinho, e Bernardo Sayão pula do caminhão com a mudança, com a família. Ele tinha 2 filhas, né? Ele fala assim: pronto, chefe, estou aqui. No outro dia, aí o Juscelino vira para ele e fala assim:
mas aonde você vai se instalar? Ele olha para o lado e fala assim: bom, por enquanto, debaixo daquela árvore ali. Aí depois eu vou construir uma tenda, vou fazer uma tenda para me abrigar e a minha família. Então, gente, a gente vê que uma pessoa de fé, que uma pessoa de fibra, ela age de forma diferente. Quando o Juscelino falou com ele, ele poderia muito bem ter falado assim: ah, não, presidente, mas aqui não tem nada, não tem lugar nem para mim me instalar. Onde que eu vou viver com a minha família aqui? Aqui não tem nada, só tem cobra. Como é que eu faço? Não. A gente vê que quando o Espírito quer, ele realiza. O que que Paulo pergunta para Jesus quando Jesus aparece para ele nas portas de Damasco? O que que Saulo perguntou para ele? Senhor, que queres que eu faça? Então, aquele que é possuído de fé, de fibra, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele espera apenas uma ordem. Foi o que aconteceu com Bernardo Saião. Quando o Juscelino falou para ele que ele precisava estar ali, ele só perguntou: que dia o senhor quer que eu venha? Ele não falou nada. Ele não falou que seria difícil, ele não falou que não teria lugar para ele morar, certo? É a mesma coisa de nós olharmos para um copo d'água que está pela metade. Você pode falar: ih, só tem isso? Ou você pode falar: nossa, que bom, ainda tem meio copo d'água. Então, na nossa vida, tudo depende de como nós encaramos as coisas, como nós encaramos as dificuldades, como nós encaramos os testemunhos. Tudo vai depender disso, certo? Então, que a gente tenha esses exemplos desses homens e mulheres de fibra que lutaram por um ideal, por amor a uma ideia, né? Com fé, que a fé é a confiança em si mesmo, é a confiança de que você pode fazer, né? Então nós agradecemos a todos vocês. Depois eu vou entrar e vou responder aqui todos vocês, né? Eu vi que o André Pucinelli mandou mais um texto. Ele costuma mandar textos muito bonitos, né? Não estamos na presente encarnação só assumindo compromissos futuros com as nossas experiências atuais, mas também nos servindo da renovação de oportunidades, ou seja, também nos reajustando com o nosso pretérito. Olha só que reflexão mais lúcida, né? Mais coerente. É exatamente isso que acontece, né? Nós, na realidade, não estamos só nos preparando para o futuro. Nós estamos, ao fazermos os nossos esforços, tentando acertar contas com a nossa consciência, né? Com o nosso pretérito. Que Jesus, então, nos abençoe, nos dê essa força, nos dê fé para seguirmos adiante. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esses amigos tão queridos, né? Muitos deles e a maioria nós nem conhecemos pessoalmente, mas sentimos o carinho, a atenção, o afeto que eles demonstram ter para as nossas lives, para estarem aqui conosco nesta sala virtual. Eu rogo a vós, Senhor, que os abençoe, que os proteja. Ampare, Senhor, o caminho desses irmãos, onde quer que eles estiverem. Sei que muitos deles residem em outros estados, em cidades que estão longe aqui de nós, mas estamos perto pelo coração, pela ideia, pela identidade de nossos sentimentos. Ampare e proteja os seus caminhos, ampare os seus lares, suas famílias. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade.
rogamos a vossa proteção para cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas enfermas e mais necessitadas do que nós. Rogamos a vossa proteção, Senhor, para todos os hospitais, presídios, orfanatos, asilos, para todos os moradores de rua, para todos os suicidas, para todos aqueles que estão nas enfermarias, nas UTIs, que estão acometidos por esse vírus, por essa doença. Pedimos pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que estão à frente no combate desta doença. Dá-lhes coragem, Senhor, dá-lhes força, dá-lhes a fé, para que eles continuem lutando pelas vidas de tantos e tantos irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pedimos por acréscimo da vossa misericórdia, que a água aqui presente possa ser fluidificada, que os amigos espirituais possam deixar na água os remédios necessários, para que cada irmão, ao fazer uso da água, sinta-se melhor, sinta-se reequilibrado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Que assim seja. Amigos, então, muito obrigado a todos. Eu desejo um excelente final de semana, né? Nós estaremos de volta com o nosso culto do Evangelho na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, né? Se Deus assim o permitir, né? E estaremos durante todo o final de semana, né? Como sempre fazemos, às 18 horas, com Hora do Ângelus, lá na nossa página pessoal do Facebook, né? Eudes Vieira Júnior. Então, obrigado a todos, um abraço, né? Abraço virtual a todos vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela amizade de vocês, tá? Fiquem em paz, que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, amigo e Senhor, e que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, os envolva, os abençoe. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.